Nesta aula eu vou ensinar a você como fazer algumas mensurações aqui no software Agisoft Metashape. Lembrando que o intuito principal aqui do software é fazer aqui esses processamentos fotogramétricos que a gente fez nos módulos anteriores. Então aqui a questão da medida, o que a gente pode fazer aqui dentro é bem simples, tá? Não é nada muito complexo. Então provavelmente vai só para servir para você ter uma noção inicial e depois você pode exportar todos os produtos como a gente fez, para abrir em softwares que permita você fazer uma análise mais complexa da questão da mensuração. Então, para começar, a primeira forma de mensuração, que a gente já até utilizou aqui em algumas vezes durante o curso, é essa régua que fica localizada aqui nesse canto superior. E aqui você pode, por exemplo, se você quiser uma medida simples da testada, por exemplo, da casa, eu vou pegar aqui, dá para você medir logo de imediato, tá? E já sai aqui o tamanho real de 11,1 metro, tá bom? E aqui uma questão muito importante é que você tem que levar em consideração o tamanho do seu GSD. Vamos analisar. Aqui no mosaico de ortofotos, o nosso GSD está 6,75 centímetros, certo? Se eu quiser medir mais coisas aqui com a régua, eu tenho que apertar ESC, e aí ele zera. Então, por exemplo, se eu quisesse saber qual que é o comprimento aqui desse telhado, qual que vai ser a diferença aqui desse tamanho do meu GSD? Se eu começar a medir o telhado nesse pixel, ele vai ter um tamanho. Se eu começar a medir o telhado no outro pixel, ele já vai ter uma diferença de 6 centímetros. Então, isso é importante, tá? Tem em mente. Então, por exemplo, se eu quisesse ter essa medida o mais exata possível, eu tenho que saber exatamente qual que é o pixel aqui que ela começa e qual que é o pixel que ela termina, tá? Porque cada pixel ele mede 6 centímetros. Então, se você erra 2 pixels, você já está errando 12 centímetros na sua medida. Então, isso é bastante importante, tá? A régua é basicamente isso. Então, conforme você vai clicando, por exemplo, eu quero saber o perímetro do telhado, né? Vou fazer aqui de forma bem simples, Se eu sair clicando, ela vai somando as medidas, tá? Então, só para você saber aqui, ela vai somando aqui o quanto que você vai clicando. Agora, uma outra forma de medida é utilizando algumas ferramentas aqui de construir polígono, desenhar polyline, através de ponto. Para utilizarmos essas ferramentas de medidas, vamos criar um layer aqui, vamos abrir a pastinha Shapes e vamos criar um layer. Botão direito, adicionar Shape Layer. Vamos chamar aqui de mensurações e aqui você pode mudar a cor, tá? Se você quiser, vou deixar branco mesmo. Vou só desabilitar aqui para não ficar enumerando o que a gente vai desenhar. Vou dar um OK. Criei o layer, 2 cliques em cima dele para ficar em default. E agora vamos ver. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o perfil desse terreno aqui, como que eu faria? Para eu saber o perfil, eu posso vir aqui e clicar nesta opção, desenhar polyline. E eu vou fazer uma linha, daqui até aqui, só para saber aqui nesse terreno, por exemplo, qual que é o perfil desse terreno, tá? E para tirar, para terminar de desenhar, clica com o scroll do mouse. Pode dar um OK. Tudo bem, desenhou. Vamos voltar aqui para a setinha. Uma dica, quando você clica, para você voltar na função anterior, se você teclar a tecla espaço do teclado, ele volta. É mais fácil que não tem que ficar vindo aqui em cima, tá bom? Então mude para o mouse, clique em cima, tá? Tem que selecionar isso que você desenhou, botão direito, a gente sempre vai vir nessa opção de Measure, clique aqui e olha só o que ele fornece pra gente. Ele já fornece a coordenada do ponto inicial e o ponto final aqui dessa linha, coordenada 1, coordenada 2. Ele fornece aqui qual que é o tamanho dessa linha, aqui o perímetro, tá? 200 metros. E para a gente ver o perfil, é só vir aqui nessa opção, Profile, E aqui ele dá o perfil, tá? E é realmente assim, é um declive aqui, tá? Uma descida. Dá até para comprovar lá se a gente analisar o nosso MDT, que a gente vê que aqui é o ponto mais alto e ele vai descendo, né? Então aqui é uma forma simples de você conseguir saber o perfil aqui do terreno que você queira analisar. Lá no perfil, vou voltar lá, o botão direito Measure, perfil, Profile, tem como você salvar essa imagem, tá? Se eu salvar aqui, na verdade, acho que ele vai salvar como um relatório. Vou só colocar aqui como
perfil do terreno, terreno 1. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui vai ser um relatório mesmo, eu acho. Então aqui é o título, vou colocar uma legenda aqui, por exemplo, lote 1, vou dar um OK e vou salvar na pasta documentos, tá? Vou colocar aqui perfil lote 1, só para mostrar o que gera para você. Vai salvar e já vai abrir automaticamente. Então aqui, ó, ele já mostra na primeira página qual que foi aqui onde você quer analisar o perfil, e aqui ele calcula, tá? Ele dá aqui o perímetro, e o perfil mesmo, a imagenzinha do perfil, ele não salvou no relatório, tá? Ele só mostra pra gente aqui a área que a gente selecionou. Vamos voltar lá no software. Para salvar, vou tentar sempre salvar essa imagem. Ele salva aqui em Shapefile. Então, olha só, esse perfil aqui, se você salvar em Shapefile ou em DWG, né, para abrir lá no AutoCAD, aqui, desculpa, no DXF, ele vai salvar somente essa linha do perfil, tá? Ele não vai salvar a imagem. Então, eu vou colocar aqui PNG para a gente ver como que fica, caso você queira uma imagem do perfil. Vou fechar e vou abrir lá na pasta. Então, vindo aqui na pasta documentos, ele salva, se a gente colocar PNG, ele salva aqui, ó, realmente a imagem do perfil, tá? Caso você queira fazer algum relatório e colocar esse tipo de imagem, ou já utilizar esse relatório, é bacana aqui você saber que ele tem essas funcionalidades, tá bom? Agora, vamos fazer um cálculo de área. Para fazer cálculo de área, a gente tem que desenhar polígonos, tá? Polyline, então, vai ser para, por exemplo, cálculo de perfil. Então, vamos vir aqui. Vamos vir em desenhar polígono e vamos, por exemplo, eu quero calcular aqui quanto que mede o telhado de uma casa. Então, eu vou escolher esse telhado aqui, deixa eu ver, esse telhado aqui, e eu tenho que escolher, selecionar aqui melhor os vértices. Vamos lá, mais uma dica. Aqui é só para você ter uma análise por cima, tá? Isso daqui eu indico que você faça em outros softwares. Isso daqui a gente chama meio que vetorização, né? Que é para você realmente contornar o telhado, contornar, né, basicamente as feições de interesse. A gente fala vetorizar. E aqui no Agisoft Metashape, a gente não tem algumas ferramentas que ajudam a gente nesse processo, que a gente chama até de ferramentas de aderência, tá? Aqui ele é bem simples mesmo. Então, vou dar um OK. Só puxar um pouquinho mais aqui, vou voltar na setinha, puxar um pouquinho mais. Pode fazer qualquer telhado, só para mostrar. Por exemplo, quero saber qual que é a área desse telhado. Então, eu clico nele, venho com o botão direito, vou lá em Measure. Ele vai dar a coordenada de todos os vértices que eu desenhei. Aqui ele dá o perímetro e aqui ele dá a área em metros quadrados. Então, é por aqui que a gente vê qual que é a área em metros quadrados do que a gente quer desenhar. Então, vou dar um close aqui. Deixa eu ver, se eu quisesse calcular, por exemplo, qual que é a área desse terreno aqui, de forma bem simples, né? É a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, desenhar um polígono, tá? Eu venho aqui, desenho um polígono selecionando essa área. Vou fazer aqui de forma meio rápida para mostrar para você, tá? Mas você pode depois fazer com mais calma o contorno certo aqui desse lote. Lembrando que para fechar o polígono é só clicar com o scroll do mouse, tá bom? Vou dar um OK aqui. Para eu saber o tamanho desse lote, então eu venho com o botão direito, ó, clico aqui em cima, Measure, e ele tem 19.654 metros quadrados, tá bom? Então é assim que a gente vê aqui essa questão do tamanho da área. Agora, outra hipótese que eu também não mostrei, mas que a gente consegue fazer aqui com a régua, por exemplo, se eu quiser trabalhar aqui no meu modelo 3D ou na minha nuvem de pontos, eu consigo trabalhar fazendo medidas? Você consegue. Se você gerou o modelo, é até melhor a gente usar o modelo aqui do mapa de profundidade, tá? Que aí fica mais fácil aqui de a gente conseguir identificar a lateral aqui dos objetos, tá? Então é só isso que eu queria mostrar, que você também consegue fazer aqui, ó, medidas de altura no nosso modelo. Caso você precise, tá? Também é possível. Agora, eu vou mostrar outro tipo de medidas, mas eu vou abrir o projeto da área rural. Abrindo aqui o projeto da área rural,
vou fazer a mesma coisa que a gente fez no projeto da área urbana, ó, criar um layer chamado medições, tá? Então vamos vir aqui na pastinha Shapes, botão direito, adicionar Shape Layer, chamado medições. Não vou colocar aqui para não salvar. Vou dar um OK, já criou aqui meu shape. Vou dar 2 cliques, pronto. Agora a gente está com o layer ativo. Vamos ir lá no ortomosaico, tá? Vou só desabilitar a curva de nível para ficar mais limpa aqui, mais clean a nossa visualização. Então, olha só, estou aqui com a minha área rural e eu quero, por exemplo, passar uma cerca aqui, tá? E aí, o que eu quero fazer com essa cerca? Eu quero colocar aqui no software eu quero saber quais que são as coordenadas que eu preciso para ir lá a campo depois traçar essa cerca. Como que eu faço isso? Ó, você pode tanto traçar a linha ou também desenhar um polígono, tá? Ou você pode somente vir aqui na opção pontos, ó, desenhar pontos. Então, digamos que eu queira uma cerca começando aqui, ó, vou dar um OK, e eu quero que ela termine, por exemplo, aqui. Então, eu crio 2 pontos e para eu saber a coordenada dele, é só clicar com o botão direito e vir nessa opção, ó, de medir. E aqui você já tem a coordenada desse ponto. Você pode exportar essa coordenada, importar no GPS, tá? Onde você achar mais fácil para você ir lá em campo e identificar essa coordenada. Então, a mesma coisa, ó, medir, você já consegue aqui essa coordenada. E se você quiser, também tem como a gente exportar essas coordenadas aqui que a gente está identificando lá para o Google Earth e você até consegue abrir junto lá em campo mesmo, tá bom? Outra coisa que a gente consegue fazer aqui também no software logo de início, por exemplo, digamos que eu quero construir uma casa por aqui. Então eu vou até contornar aqui o formato só para a gente ter uma base. Ó, quero construir uma casa nessa região aqui. E aí, eu quero saber, quero fazer o cálculo mais ou menos, só deletar esse pontinho aqui, trazer ele para cá. Quero saber qual que vai ser a quantidade do nível de corte e aterro que eu vou ter que fazer aqui nessa área, tá? Como que eu faço isso? Aqui a gente tem como fazer uns cálculos bem simples de volume. Vou clicar com o botão direito, vir em Measure e vou vir na última opção, ó, volume, tá? Aqui nesse volume a gente tem algumas opções diferentes. A gente tem o Best Fit Plane, Min Level e Custom Level. Qual que é a diferença entre estas opções para cálculo de volume? Esse primeiro aqui, ele basicamente ele cria um primitivo utilizando a altitude dos vértices. Então ele vai pegar a altitude dos vértices que a gente desenhou e ele vai criar esse primitivo. Olha só, ele até aqui tem como a gente se basear um pouquinho, tá? Nessa questão aqui dos vértices que ele pega. E o que ele vai fazer? Ele vai criar esse primitivo e ele vai falar quanto que tem acima e o quanto que tem abaixo, tá? Qual que é o volume que tem acima, o volume que tem abaixo, e aqui ele calcula o total. Já essa segunda opção de Min Level, o que ela faz? Ela cria como se fosse uma média da altitude dos vértices, tá? Ela vai fazer uma média aqui da altitude desses vértices, e ela vai criar uma base para o cálculo de volume. Então, aqui ela já fala para a gente, ó, qual que é a média e ela calcula o que está acima dessa média, o que está abaixo e ela dá o total aqui do volume, tá bom? É bem simples aqui. E esse daqui, o Custom Level, é customizado. Então, como seria ele? Você, por exemplo, aqui você pode escolher uma cota que você quer e aí sim, por exemplo, deixa eu vou só fechar aqui para a gente ver aqui uma cota. Então, por exemplo, que a gente quer manter a cota 368. Então, vou lá, Measure, Volume, vou no Custom Level, e aqui eu quero saber o que tem acima e abaixo da cota 378. Nessa questão, você pode escolher qual que é a cota que você quer, tá? E ele já calcula o que tem abaixo e o que tem acima. Então aqui, basicamente, é bem simples o que você consegue fazer, mas você já consegue ter uma ideia inicial aqui nessa questão de volume. Agora, outra forma que a gente tem também de calcular volume, ela não é muito usual, tá? E eu não sei se eu recomendo muito aqui trabalhar com ela aqui no Agisoft Metashape, mas eu vou ensinar para você.
Como eu não tenho nenhuma pilha de minério, nenhum volume aqui para calcular, eu vou dar o exemplo com uma árvore, tá? Vou até abrir aqui o modelo do MDS para mostrar aqui um exemplo com a árvore. Só que eu já falo aqui, tá? Já vou deixar claro, né, que não é o ideal dar esse exemplo com uma árvore, tá? Mas eu vou fazer só para mostrar para você como que faz o cálculo do volume. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi essa árvore aqui, o que eu vou fazer, tá? Depois que você tem aí o que você quer calcular. Eu tenho que selecionar essa árvore. Então, eu venho na ferramenta de seleção, só vou posicionar aqui no local correto. Venho nessa ferramenta de seleção manual e eu venho aqui, ó, e seleciono o objeto aqui que eu quero saber o volume. Depois de selecionar esse objeto, você vai fazer um recorte. Então, olha só, já salva o seu projeto que eu só vou mostrar como que faz, tá bom? Então, a gente vai fazer um recorte total aqui do modelo 3D, só para a gente conseguir fazer o cálculo do volume e depois a gente dá um Ctrl Z, tá bom? Para recortar tudo que tem em volta, eu venho aqui nessa opção. Agora, olha só, eu vou estar somente aqui com a feição que eu quero calcular o volume, só que antes de fazer o cálculo do volume, eu preciso fazer um preenchimento dentro aqui, digamos, da árvore, por causa que aqui é uma superfície oca, e para a gente conseguir calcular o volume que tem dentro, eu tenho que fazer esse preenchimento, tá? Então, por isso, eu venho aqui em Ferramentas, vou vir na opção Mesh, e vou vir na opção Fechar buracos, tá? Vou dar 100%, ó, conforme aqui eu vou aumentando, ele fecha tudo, vou dar 100%. Quando eu olho aqui embaixo agora, ó, ele tampou tudo, tá? Está tudo preenchido. Agora sim eu consigo calcular o volume. Aí eu volto em Ferramentas, venho na opção Mesh novamente e venho aqui nessa opção Medir área e volume. Então eu tenho que o volume aqui, ó, dessa, né, digamos assim, dessa árvore que a gente selecionou foi de 3.600 metros cúbicos, tá? Vamos fingir que isso daqui fosse uma pilha de minério, alguma coisa do tipo. E a área que ele dá é toda a área dessa superfície, tá bom? Ele calcula a área da superfície inteira aqui. Só que eu vou dar agora Ctrl Z, só para a gente voltar aqui na nossa mesh original, tá bom? No nosso modelo 3D. Então vamos desselecionar, tem que clicar aqui na seleção. E basicamente são essas as funções de fazer medidas aqui no software. Então a gente tem a régua, a gente tem como calcular um perfil, a gente tem como selecionar coordenadas, temos como também fazer aqui, desenhar o polígono, tá bom? Temos como fazer bastante coisa aqui, mas são todas simples. Então espero ter ajudado você e eu recomendo fortemente que você baixe algum outro software como o AutoCAD, Civil, 3D ou também o QGIS, que é gratuito, tá? Trabalhe em outros softwares que eles com certeza vão te proporcionar medidas mais aprofundadas do que a gente encontra aqui no software Agisoft Metashape. Então, desejo bons estudos, até a próxima aula!